No primeiro momento foi a atividade de mascate, porque, como eu falei, eles eram muito influenciados pelos sírios e pelos libaneses que já estavam no Brasil, e essa era a atividade dos sírios libaneses. E também dos judeus, porque a gente tem que pensar que sírios, libaneses, judeus e armênios era uma migração urbana, não era uma migração rural, como os italianos, espanhóis ou portugueses, alemães também em determinadas circunstâncias. Essa questão do comércio ambulante, ela não exigia muita coisa da pessoa, além de um vigor físico e disposição para andar por aí com a mercadoria, porque você não precisava falar o idioma, só apenas um conhecimento rudimentar da língua, de números para tratar em dinheiro, e você não precisava ter uma vinculação a uma cidade, você podia andar, você tinha uma mobilidade nesse sentido. Trabalhei fabricamos tamanco, já fui isso há muitos anos, né? Fui viajante vendendo tamanco, tecidos, vendia naquela época de viajante, vendia guarda-chuvas, vendia calçados de muitas fábricas, meus patrícios. A história nossa, aqui do restaurante, meu avô começou em 1956 com uma pequena mercearia onde vendia de tudo, e a partir daí ele foi vendendo. Minha avó já tinha dotes culinários vindos da minha bisavó, sabia fazer a comida armênia, e essa comida armênia a partir do momento que ele começou que minha avó começou a cozinhar, ele começou a servir dentro da mercearia dele para alguns clientes, e o pessoal foi gostando, principalmente da esfirra. E aí meu avô teve a ideia de abrir fechar a mercearia e abrir só uma portinha onde se vendia esfirras e quibes. E até 98 mais ou menos, que foi a época que ele faleceu, e minha avó deu continuidade, junto com a minha tia. Mas sempre muito pequenininho, e aí minha avó faleceu em 2001. E depois disso nossa família decidiu se unir em 2003, que são as duas filhas gêmeas do meu avô e da minha avó, que é minha mãe e minha tia, para abrir esse restaurante Esfirras Dosa. Com o tempo eles começaram a acumular dinheiro, né, com a capital, e abrir pequenas lojas na região da 25 de Março, né, e da Rua Pajé, que hoje é a Rua Comendador Afonso Kerlakian, daquela região do centro ali, do mercado e da região da Luz também. E abriram algumas lojas, e daí eles começaram a se especificar no comércio de calçados, na fabricação e comércio de calçados. Então, nessa região, por conta dessa presença dos armênios, acabou-se tendo a comunidade estabelecida lá, acabou-se tendo as igrejas lá, e mais recentemente até uma situação de termos uma estação de metrô batizada como Estação Armênia. A Armênia não tinha Estado, os armênios estavam dentro do Império Otomano. E dentro desse Império Otomano, eles eram denominados pelo Império Otomano como um Estado armênio. E o chefe desse Estado armênio dentro do Império Otomano era o patriarca da Igreja Armênia, né? Era a principal autoridade da Igreja. Então é justamente isso, a Igreja fez vezes de Estado por muitas situações dos armênios. E quando eles vêm para a diáspora, ou aqui no Brasil ou em qualquer outro país, eles primeiro têm uma necessidade básica que é de sobrevivência. Passado esse período, quando eles começam a acumular algum tipo de capital, eles se preocupam em fundar suas instituições. E lógico que a igreja é uma das primeiras instituições a ser criadas no Brasil. Aqui no Brasil, a primeira instituição a ser criada foi a Igreja Evangélica, mas logo depois, já na década de 40, uma igreja apostólica armênia foi criada também no Brasil, foi construída, patrocinada por um benemérito da comunidade, que nesse tempo já tinha melhorado uma condição financeira para comprar um terreno e erguer uma igreja. E daí a igreja, ou as igrejas, né, as 3 igrejas armênias em São Paulo, elas têm um caráter de aglutinar a comunidade, de organizar a comunidade, e de tudo na comunidade girar em torno da igreja e das pessoas da igreja, né? As autoridades eclesiásticas. Então é difícil pensar na figura do ser armênio fora da religião, fora não só da religião, da parte religiosa, mesmo espiritual, mas também da parte social que envolve a igreja, que envolve toda a vida eclesiástica da igreja.
tive a oportunidade de fazer um restauro, um trabalho muito legal, onde que eu fui batizado. Então eu fui batizado, já até localizei os arquivos lá, no dia 16 de novembro de 1952. Eu nasci, fui batizado lá, eu casei lá, meu pai foi velado lá, e as coisas tudo acontece muito lá. Então meus filhos foram batizados lá, então existe toda uma história, uma coisa junto da a sua igreja, a sua religião. A primeira igreja, a primeira nação a adotar o cristianismo como nação foi a Armênia. A primeira catedral cristã, a primeira igreja cristã do mundo está na Armênia, se chama Etchmiadzin, onde, entre aspas, funciona o nosso Vaticano, lá existe o nosso patriarca, lá existe toda uma história. Tudo que é tradição armênia, de datas, de comidas, de coisas, se mantém até hoje. Nunca se deixou. Somos muito tradicionais também da nossa igreja, porque a Igreja Apostólica Armênia foi durante muito tempo a nossa nação, o nosso governo, a nossa proteção em qualquer lugar do mundo, seja na Armênia, seja fora da Armênia.